Olá, querido estudante de teologia do Instituto Educar, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, pastor e professor Elvis Tierney, e nesta aula eu quero falar com você sobre a importância da teologia prática, tá certo? Pastor Elvis, o que é a teologia prática? Teologia prática é o ramo da teologia que coloca em prática, como o próprio nome já diz, coloque em prática os conteúdos teóricos que você estuda nas outras vertentes, ou seja, nos outros ramos da teologia. Pastor Elvis, não entendi nada, vou te explicar agora. A teologia, ela sofre várias divisões, tá bom? A teologia, ela tem várias divisões, sofre várias divisões. Teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e a teologia prática. Tá certo? Esta é uma das formas de dividir a teologia. Existem outras formas também de dividir. Por exemplo, a teologia paulina, a teologia junina, a teologia de Tiago, a teologia judaica, a teologia cristã, entendeu? Mas vamos focar nessa aqui que eu te passei agora, ó, teologia bíblica, teologia histórica, sistemática e a prática. Então, quando falamos da teologia bíblica, estamos falando do ramo da teologia que estuda a Bíblia no sentido de livro por livro. Vamos estudar o livro de Mateus, estuda, ou um capítulo específico, ou um conjunto de capítulos, ou um conjunto de livros. Por exemplo, vamos estudar os livros históricos, vamos estudar os livros poéticos, vamos estudar os livros proféticos, vamos estudar os profetas maiores, e assim vai. Assim é o que se debruça, né, a teologia bíblica. Livros, tá? Ou conjunto de livros, ou capítulos, ou conjunto de capítulos. Já a teologia sistemática, ela estuda as doutrinas. Ela não foca em um livro específico, ela não foca em um capítulo específico. Por exemplo, ela vai estudar sobre anjos. Então, na teologia sistemática, vai se analisar o que é que a Bíblia como um todo fala sobre os anjos, tá bom? No livro de Mateus, no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse e assim por diante. Abrindo aqui um parênteses, é possível que a teologia bíblica se funda com a teologia sistemática. Por exemplo, vamos estudar o que é que o livro de Mateus fala sobre anjos, ok? Então, pode se fundir assim, uma temática só, em relação a um livro só. E a outra teologia é a teologia histórica. Por exemplo, quando se debruça a estudar a história do povo judeu, a formação do povo judeu, a diáspora, tá bom? É o sionismo, que é quando os judeus voltaram para Sião. A história da igreja perseguida, a igreja luterana, a igreja apostólica, e assim vai. O surgimento da igreja católica, a questão do Constantino, e etc. Então, a teologia histórica estuda a história da igreja, do povo judeu, estuda a história, tá bom? E aí sim vem a quarta ramificação da teologia, né? Que é a teologia prática. O que é a teologia prática? É quando se coloca em prática o que você aprendeu na teologia bíblica, o que você aprendeu especialmente na teologia sistemática, na teologia histórica, viu? Mas principalmente na teologia sistemática. Como assim, professor? Como assim, pastor? Na teologia prática, você vai estudar como transmitir as doutrinas que você aprendeu, como transmitir que só Jesus salva, como transmitir que os anjos estão ao nosso serviço, como transmitir que pecado existe, que Jesus vai voltar, sobre o Apocalipse. Então, na teologia bíblica sistemática e histórica, você aprende o conteúdo. Na teologia prática, você estuda como passar, como transmitir o conteúdo. E quais são, pastor Elvis, as matérias da teologia prática? Homilética, que é a arte de pregar, você estuda como pregar. Pedagogia cristã, que você estuda como ministrar uma aula, como dar uma aula bíblica, numa EBD ou outros, em um culto de doutrina, por exemplo. Outra matéria, missiologia, você estuda como fazer missões e plantar igreja. Evangelismo e discipulado, você estuda como fazer evangelismo, como evangelizar, como discipular um cristão, ok? Capelania, você estuda como levar o evangelho, a presença de Deus, o conforto cristão para dentro de hospitais, dentro de presídios, de escolas, assim por diante. Ou seja, você vai aprender técnicas, tá bom?
Técnicas que eu digo de forma geral mesmo, técnicas humanas, técnicas de oratória, técnicas etc, mas também técnicas espirituais, tá bom? De como você transmitir, como você levar o que você aprendeu em termos de conteúdo lá na teologia bíblica, lá na teologia sistemática, na teologia histórica. Então, na teologia bíblica, sistemática e história, você absorve o conteúdo. O conteúdo. Na teologia prática, você aprende técnicas, né, e os pormenores de como transmitir para o outro aquele conteúdo que você está fundamentado. Tá? Na doutrina da salvação, a doutrina do Apocalipse, a doutrina de que há um só Deus, a doutrina da Trindade, como for, você aprende como transmitir, como evangelizar, como pregar, como abençoar vidas, ok? Então é assim. Por isso que é muito importante você, além de estudar partes teóricas da teologia, você também estudar a teologia prática, ou seja, como fazer toda essa dinâmica que eu te expliquei aqui. Por isso, eu estou deixando para você, tá? Na descrição desse vídeo, estou deixando uma apostila gratuita, viu? Sobre técnicas de pregação. E também vou deixar para você apostilas gratuitas, viu? De técnicas de como dar aula bíblica, ok? De como ministrar uma aula. Viu? Fica tranquilo, eu tenho autoridade para falar isso para você. Sou formado em pedagogia, sou professor há mais de 20 anos, também sou teólogo, tenho pós-graduação em teologia e cultura teológica, também tenho pós-graduação em ensino cristão, em educação cristã nas escolas. Tenho experiência também, não sou só na teoria não, tenho 20 anos aí de caminhada executando essas coisas que eu venho te falando aqui. Tá certo? Então, na descrição desse vídeo, estou deixando a apostila para você, técnicas de pregação, técnicas de como dar aula, viu? Pode acessar o link, pode baixar, pode acessar lá, viu, que é seu de graça, tá certo? E comente aqui no vídeo se você gostou e que outros temas você quer que eu venha aqui compartilhar, que eu venha passar adiante para você, tá certo? Ó, esse somzinho aí do passarinho cantando é porque o meu passarinho tá aqui, tá bom? A gente deixa ele solto, mas às vezes a gente prende para poder trabalhar, viu? É um passarinho da raça agapones. Fica solto, mas quando temos que trabalhar a gente prende, porque como ele é muito pequenininho, se deixar solto e a gente for fazer outra coisa, ele pode sumir, se tocar em algum canto a gente não vê, e acabar até machucando ele, pisando em cima, sentando em cima, ou até mesmo um gato ou uma ave maior pode pegar. Inclusive já aconteceu de um gato tentar pegar o passarinho, tá bom? Então não repare esse som maravilhoso aí de um passarinho. Até é bom que enriquece esse vídeo, né, esse som da natureza, tá bom? Então é isso, ó, acesse a descrição desse vídeo que tem material gratuito para você relacionado ao que eu expliquei aqui, ao que eu ensinei aqui, tá bom? Deixe seu comentário nesse vídeo, compartilhe, tamo juntos, aquele abraço e vamos que vamos!